Muito boa tarde, prezados amigos, prezadas amigas, estimados companheiros e companheiras de todo o Brasil que nos acompanham aqui. Nós estamos no estúdio do PT da Câmara, estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no Instagram, Sammy, nós estamos ao vivo por tudo. Estamos vivas. Estamos ao vivo no Twitter, tanto do PT da Câmara, também na minha página. E a gente hoje temos aqui a oportunidade de receber uma convidada muito especial, numa data muito especial. Hoje é o Dia da Visibilidade Trans. E nós estamos recebendo aqui a Simi. Ela é presidenta da BGLT, presidentra. Isso. Presidentra, porque ela é a primeira travesti a presidir esta entidade, que é a maior entidade LGBT do Brasil, da América do Sul e do Caribe. É uma entidade importantíssima, que tem uma grande influência na sociedade. E a Simi também faz parte do coletivo nacional LGBT do PT. Nossa amiga Jana, né, que coordena a nossa secretaria LGBT. Então, ninguém melhor do que a Simi para poder estar aqui hoje, para que a gente pudesse conversar. Simi, fala um pouco sobre essa data. Essa data hoje é uma data no mundo inteiro, é no Brasil. De onde é que surgiu essa data? Qual é o significado desse momento, Simi? Muito obrigado por ter proporcionado para nós esse bate-papo aqui com tanta gente de todo o Brasil, que pode mandar perguntas, que a Simi está aqui para responder. Né, Simi? Hoje vamos aproveitar para o pessoal poder também trazer questões aqui para nos ajudar. Isso aí, boa tarde a todos, todas e todos que estão nos assistindo, que estão aqui acompanhando o PT na Câmara. Agradecer esse veículo, esse canal de comunicação, por pautar esses assuntos, né, por nos trazer aqui para falar sobre esses assuntos que, como bem o tema do dia hoje sugere, são invisíveis, e a gente quer visibilizar. Então, a visibilidade trans, ela surge para isso, para a gente falar sobre coisas que as pessoas querem esconder no canto, elas têm vergonha de tocar nesse assunto, elas querem colocar, né, na gaveta, e a gente quer visibilizar. E aí, quando surge essa data? Essa data surge em 2004, quando pela primeira vez um órgão de governo federal, né, isso foi na primeira gestão do governo Lula, traz para dentro do Ministério da Saúde uma série de lideranças do movimento para debater a questão da saúde na sua integralidade. E não só como uma questão, né, da epidemia da AIDS, e para pensar a saúde como um todo e os direitos dessa população. Então, pela primeira vez, o governo federal fez isso. Isso foi tão simbólico para a nossa população, Pimenta. Então, isso é uma data nacional. Nacional, é nacional. E o movimento naquele momento disse assim: a gente não pode deixar esquecer esse momento que nós estamos aqui. Se sentiram tão representadas, se sentiram tão acolhidas e afagadas naquele momento, que disseram: estão escutando a nossa luta, estão escutando as nossas demandas, resultado da força do movimento social, mas queriam marcar aquela data. E aí, desde 2004 para cá, todos os anos, os movimentos trans do Brasil inteiro, em diversos municípios, em todos os estados, todas as unidades da federação fazem atividades, sejam seminários, oficinas, encontros que visibilizem essa nossa luta. Me diga uma coisa, sabe? É a primeira vez que a BGLT tem uma presidenta, né? É a primeira vez que uma travesti assume a presidência da mais importante entidade LGBT do país. Isso tem um significado, né, enorme, do meu ponto de vista. Seria errado eu dizer que na comunidade LGBT as travestis muitas vezes são as que sofrem o maior preconceito, a maior discriminação na sociedade? Eu acho que essa violência, está certo, essa violência ela é mais agressiva, né, no que concerne a população de travesti transexual, e mais excludente. E é uma honra para mim estar presidindo a BGLT nesse momento histórico,
porque como tu falaste, a BGT tem uma importância para a política pública brasileira LGBT, tem uma importância para o movimento. Hoje a BGT, em algum tempo da história, ela foi a centralidade da organização do movimento, hoje já não é mais. Que bom que não é mais, que bom que tem tantos movimentos sociais que estão pautando a questão LGBT em diversas vertentes, da questão de raça, da questão das mulheres, mas essa associação nacional que reúne essa pauta e que reúne cerca de 300 afiliadas, que tem status ecossócio na ONU, que defendeu, né, recentemente o consultor da ONU para a pauta LGBT, que denunciou o golpe na ONU, que denunciou, que tem denunciado esse governo fascista, ser presidida não só por uma travesti, mas por uma mulher. Sempre ao longo dos quase 25 anos da BGLT, ela tem sido presidida antes dessa gestão só por homens gays, cisgêneros. Sim. E aí, em um determinado momento, a BGLT entende que a gente precisa fazer essa disputa contra-hegemônica e que tem que, né, ter o conjunto da sua militância, sejam homens ou sejam mulheres, liderados por uma mulher. E esta mulher ser uma mulher transgênera. Então, para além de uma simbologia, tem sido um exercício, Pimenta. Porque a gente tem debatido questões que são importantes, que outros movimentos que foram nascendo, inclusive, cobravam da BGLT isso, né, com total legitimidade, e a gente vem fazendo esse exercício. Uma coisa, e a nível internacional, a pauta, né, da questão das travestis, essa data, que é uma data específica, visibilidade trans, normalmente ela é tratada em entidades que tratam o tema LGBT de uma forma mais ampla. Vocês têm relação com o pessoal de movimentação em outros países? Como é que está esse debate fora do nosso cenário aqui local? Sim, o movimento internacional trans é muito forte, né? Tem o movimento LGBT tem grupos específicos que debatem a questão das lésbicas, a questão de travestis transexuais, a questão de raça, enfim. E o movimento trans, dentro do movimento LGBT, é um movimento muito forte internacionalmente. Recentemente, ano passado, a OMS ela muda a categorização, né, que colocava a transgeneridade como uma doença mental e vai colocar ela no outro campo do Cadastro Internacional de Doenças. Então, isso para nós foi uma vitória, né? Em alguns países, nós já aprovamos a lei da identidade de gênero, como a Argentina, Uruguai. Quer dizer, o movimento trans é um movimento muito forte e que tem pautado o movimento LGBT. Explica um pouquinho melhor para o pessoal essa questão da Organização Mundial da Saúde. Ela entendia que a questão transgênero tinha um CID como se fosse uma questão de doença mental. Isso. Porque isso aí, há um tempo atrás, a questão LGBT, de uma forma geral, a OMS tratava como uma questão de doença. Isso, ao longo do tempo, essa conquista foi mudando essa caracterização. E agora a questão trans também conseguiu essa vitória. A Organização Mundial de Saúde ela tem um cadastro que se chama Cadastro Internacional de Doenças, e lá categoriza diversos tipos de patologias. CID, né? Isso, a gente usa a sigla. E aí tinha um CID, que era o CID-10, que falava sobre a questão de saúde mental, né, de problemas mentais, e lá estava a transgeneridade. Em 90, a Organização Mundial de Saúde tira completamente a homossexualidade. Até 90, a homossexualidade aparecia como doença. E foi retirada. Exatamente. E somente ano passado eles mudaram a posição da transgeneridade. Entendi. Mas, por exemplo, gravidez, só para a gente entender, para fazer uma comparação bem abrangente. A gravidez, por exemplo, ela está dentro do CID. Mas a gravidez, todos nós sabemos que não é uma doença. Né? Mas ela aparece. Mas aparece, assim como a transgeneridade hoje, ela aparece no CID, mas ela já não tem mais essa questão patológica. O CID não mental. obrigatoriamente é uma doença. Ela é, digamos assim, um evento, é uma ocorrência. É um fato que a saúde precisa considerar que existe. Exatamente. Correto. Essa questão da violência contra as travestis. O Brasil é o país do mundo onde mais ocorrem casos de violência, assassinatos. A minha cidade, conversei contigo faz pouco tempo, depois daquele dia que eu conversei contigo, teve mais 2 assassinatos. Santa Maria, nossa cidade, interior do Rio Grande do Sul, tivemos 5 assassinatos
das nossas queridas companheiras trans na cidade no último período. Isso é uma... São Paulo, os números são assustadores. Primeiro, eu queria só entender, essa violência, ela é uma coisa mais nossa ou, de uma forma geral, esse debate é um debate internacional também? Porque eu tenho uma opinião, e depois eu quero ouvi-la, sobre a maneira como esse governo, e o discurso do governo, incentiva essa violência de gênero, né, esse preconceito, essa discriminação. Mas como é que é a nível internacional esse tema da violência contra as pessoas trans? Pimenta, esse é um debate que ele não é exclusivo do Brasil. O Brasil tem registrado mais assassinatos. Mas essa violência, ela acontece no mundo todo, infelizmente. E em alguns países, tem países que nem sequer querem registrar isso. Por quê? Porque uma pessoa como eu, se ela existir, ela é assassinada. Ela é pena de morte. Ela é apedrejada em alguns países. Então, nesses países sequer aparece. Sim. Mas nos países, né, mais democráticos, eles têm feito, a partir dos movimentos sociais, uma contabilização. Então, existe uma organização que se chama Transgender Europe, que ela vai fazer agora com a Colômbia, na América Latina também essa quantificação, mas quantificava na Europa, quantificava em outros lugares do mundo. E nesse movimento que é feito, é bom de deixar nítido, porque são dados que a gente coleta enquanto movimento social, e quem faz esse registro aqui no Brasil é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que é parceira, que é uma irmã da BGLT, e é feito pela militância. Então, como é que a gente faz isso? A militância se liga com você. É um levantamento que você faz a partir das notícias que de jornal. Ou seja, você que me ligou, por exemplo, sim, me contou. Ou seja, a subnotificação, inclusive, é imensa. Ela pode não refletir o tamanho da dimensão do que efetivamente está acontecendo. Chega um corpo de uma travesti no IML, por exemplo. A Bahia tem um protocolo no IML para identificar corpos transgêneros. Isso devia ser no Brasil todo. Eles têm muita coisa para avançar. Sim. Muita. E essa violência, é legal tu falar sobre isso, porque este ano o STF decidiu que transfobia e homofobia são crimes. Então deu um medinho nas pessoas, mas quando elas perceberam que o governo não pegou essa decisão e criou políticas públicas para quantificar na delegacia de impunidade. E aí, mas essa questão, veja bem, o feminicídio é uma legislação que cria, né, digamos assim, torna agravantes a violência do crime contra a mulher. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela considera que o crime da violência contra uma pessoa transexual, né, ele é um crime que foi agravado, é isso que o STF entendeu? Ele é um crime específico? A homofobia, a transfobia? Ele ficou... O que o STF disse? Ele disse assim, olha, homofobia e transfobia são crimes. Certo. Mas o Congresso Nacional não legisla. Exatamente, isso que eu ia te perguntar, como é que tipifica como... Aí ele diz, então, enquanto não tem legislação no Congresso, nós vamos utilizar exatamente o que diz a lei do racismo. Perfeito. Então, o que acontece, gente? Isso é muito importante. Como o Congresso Nacional, até mesmo por pressão da bancada evangélica, não avança, olha, tem legislação aí aguardando há anos a conclusão. O Supremo criou uma espécie de uma lei transitória, né? Uhum. Enquanto o Congresso Nacional... Isso é crime, o país tem que legislar, mas enquanto não for legislado, nós vamos utilizar a tipificação da lei de racismo. O que a SAMB está dizendo? Mesmo que o Supremo tenha decidido isso, na prática, são poucos os governos que deram consequência para essa decisão, como o exemplo que tu deste da Bahia. Eu vi poucos casos, eu vi 2 casos na Bahia, um em Goiás e um em outro estado que eu não lembro, que a delegada, ao se deparar com essa situação, já tipificou como transfobia, como homofobia, ainda não teve caso registrado de transfobia, e colocou no registro, isso em pouquíssimos lugares. Então, observa, esses agressores que deram uma recuada em 2019, peraí, o STF está falando sobre isso. Elas olharam, olha, o governo não está nem aí. Ainda tem um discurso agressivo. Olha bem, a impressão que eu tenho é que a sociedade, as famílias, de uma forma geral, ao longo dos últimos anos, até mesmo por uma questão civilizatória, por uma questão cultural,
passou a ter muito mais respeito pela questão homossexual, né? Pela questão da orientação sexual das pessoas, da liberdade. Hoje vocês percebem também nas famílias um acolhimento maior das pessoas trans, porque muitas pessoas ao longo das últimas décadas, né, tiveram imensa dificuldade do reconhecimento, do acolhimento da sua própria família. Mudou um pouco isso para melhor? Olha, Pimenta, eu tenho uma análise que assim, eu trabalho na Bahia, num equipamento chamado Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT, que é do governo da Bahia. E lá a gente tem uma equipe multidisciplinar que recebe várias denúncias, violações e vários debates, oficinas. Tu sabes que uma das maiores demandas das pessoas trans é chegar lá e dizer: eu preciso de um abrigo porque eu fui expulsa de casa. E quando a gente fala disso, a gente está pensando só nessa pessoa travesti transexual, só nessa pessoa lésbica, gay, bissexual, enfim. Mas a gente também tem que pensar que a gente precisa de política pública para acolher este pai e essa mãe, porque essa pessoa está sofrendo. Uma pessoa que espanca um filho, uma pessoa que expulsa um filho de casa, ela está em sofrimento. Não é... E ela está em sofrimento porque algum discurso lá atrás disse que ela tem que fazer isso porque é certo. Então, talvez ela muitas vezes ela se sinta pressionada pelo meio onde ela vive, pela família mais ampla, pelos colegas de trabalho. Um pai ou uma mãe, não sabe mais como explicar no ambiente onde ela vive que tem um filho, que tem uma filha trans. Isso. E às vezes essa dificuldade afasta. Na escola. E essas pessoas vão fazer o quê? Sair do ambiente escolar, inclusive, quando elas perdem esse vínculo familiar. Então, a gente luta pelo direito de ser família também, né? Então, a gente precisa fazer um debate mais amplo, que leve em consideração esse pai, essa mãe, esse senhor, a vizinho, o vizinho, entendeu? Não dá mais para ficar só conosco esse debate. Por isso que é importante estar aqui falando sobre isso. Veja bem, e a visibilidade. Você tem a família, você tem o ambiente escolar, você tem o acesso ao mercado de trabalho. As barreiras são... E como é que tu falasse que a Argentina, que o Uruguai, a questão da uma legislação específica sobre a identidade de gênero. Como é que é a diferença entre o reconhecimento da identidade de gênero e a questão da legislação sobre o nome social? O que é o nome social, pessoal? É o direito de uma pessoa trans poder assumir um outro nome, né? Na sua documentação. Então, vamos pegar um caso. Está lá na escola, uma criança, um adolescente trans, né? Aí tem um nome de batismo, lá o nome da certidão de nascimento, que ela não é reconhecida como aquela. Imagina o constrangimento, né? Então, o nome social é uma coisa básica. Como é que funciona essa legislação em termos de identidade de gênero, nome social, possibilidade de transmutação, que chama do nome? Retificação do nome. Tenta explicar um pouquinho para o pessoal que categorias são essas e, na vida real, como é que isso funciona. Pronto, tu explicaste muito bem. Por isso que a gente chama nome social. É como socialmente eu quero ser tratada e que fale o meu nome. Muitas vezes as pessoas não conseguem... O processo de mudança, por muito tempo, ele foi judicial. Você estava com um processo judicial para mudar o nome. Nome social. O nome civil. Nome civil, certo. E aí, a gente usava com mais força o nome social. O STF, em 2018, vai dizer que uma pessoa trans pode ir direto no cartório e mudar sem necessidade de um juiz ou sem necessidade de um médico. Eu posso chegar no cartório e dizer: olha, eu quero mudar meu nome. Isso. E eu tenho esse direito. Tem diversos documentos, alguns cartórios colocam algumas dificuldades. Não é fácil. Tem pessoas que perderam o vínculo familiar, estão em outro estado, e aí tem que ser no seu estado para mudar. Quer dizer, não está fácil ainda. Então, o nome social ainda é necessário. O que é o nome social? Como tu falaste, eu nasci, fui registrada com um nome masculino, fiz minha transição de gênero, eu me identifico como mulher, eu quero ser chamada com um nome feminino. E o nome social, eu tive a honra de ser uma das pessoas que ajudou a escrever esse decreto que Dilma assinou. Eu estava lá. Exatamente. Eu estava lá. Lembra disso, né? De histórico. Isso possibilitou que nas esferas do governo, enquanto a pessoa não consegue fazer a troca de nome no cartório,
né, ela possa ser chamada e entre no cadastro, no seu crachá, no seu cadastro de serviço público. Eu me lembro no nosso governo, por exemplo, que a inscrição do Enem, né, foi aberta a possibilidade de que a pessoa pudesse colocar o nome social. O nome social. Mas ela coloca o nome civil e o nome social? Em alguns lugares sim, em outros lugares aparece somente o nome social. Somente o nome social. No cartão SUS tem que aparecer somente o nome social. Na prova do Enem aparece, na chamada de escola aparece Só o somente o nome social. Lá no diploma vai aparecer o nome civil da pessoa, se ela não mudou. Mas em todo... No ambiente do convívio do dia a dia... Isso, só o nome social. Isso ajuda, por exemplo, que uma pessoa chegue numa unidade básica de saúde e a pessoa do atendimento possa chamar pelo nome social, né? E essa pessoa não se constrange, não Mas vira esse reconhecimento social, né, da travesti. Então, por exemplo, eu vejo muita notícia sobre uma coisa que é do dia a dia das pessoas. A utilização do banheiro num shopping, a utilização do banheiro numa escola, né? Quer dizer, como é que uma menina trans vai frequentar o banheiro dos homens? Como é que... Isso é uma violência contra essa jovem, contra essa adolescente. E, ao mesmo tempo, ainda tem uma enorme preconceito, uma coisa louca, né? Que eu vejo casos de agressão, todos os dias eu vejo notícias sobre isso, sabe? Sempre em diversos lugares do país, isso está acontecendo. Toda semana a gente está recebendo um caso de muita agressão, mas vamos lá. O STF disse, ele reconheceu a possibilidade da autodeclaração. Então, a pessoa é travesti transexual, homem trans, enfim. O gênero dela é o gênero que ela autodeclara. Então, e a partir disso ela pode ir no cartório e mudar. Se o STF disse isso, entende-se que a ocupação do lugar, de todos os lugares, também tem que respeitar isso. A autodeclaração. E vamos lá. Aí eu acho que isso é extremamente irracional. Porque o banheiro masculino... Ele é aberto. Ele tem os mictórios, mas o banheiro feminino não. Tem porta. Quem sabe o que eu estou fazendo dentro do boxe? Sim. E vamos mais além. Aí as pessoas dizem, um homem com barba vai se vestir de mulher para ir violentar dentro de banheiro. Qual é o relato, qual é o caso que tem de estupro de mulher dentro do banheiro? Sabe onde acontece o estupro? E acontece muito? Nos estacionamentos de universidade. Sabe onde acontece estupro? Em grande parte, dentro da casa das pessoas, por familiares, por homens, por tios, por vizinhos. Esses são maiores casos. Eu nunca ouvi falar de um caso de que alguém tem uma denúncia que houve uma tentativa de violência sexual por parte do travesti num banheiro. No banheiro. E assim, se eu fosse... Eu já vi muito de homem, né? Tem banheiro público, e aliás, lugares até que as pessoas não imaginam muitas vezes que os casos de pedofilia, mais que você ouve muito falar... Não. Agora, se eu fosse atrás de alguma coisa que não fosse o uso da higiene pessoal, eu ia no banheiro masculino, não ia no feminino. Que é lá que tem o que me interessa, não é no feminino que me tem. Não me interessa nada ali. Sabe o que me interessa lá? Passar meu batom, conversar com a companheira, aquelas fofocas que acontecem. Poder ir no banheiro, tranquila. É isso. Né? Entendeu? Então, assim, as pessoas criam motivos irracionais, ilógicos, para justificar a sua violência, o seu incômodo. E esse incômodo, ele vem de um discurso de ódio que é implementado nesse país hoje, inclusive institucionalmente. Né? Então as pessoas elas podem falar barbaridades e elas podem ameaçar. As pessoas alimentam, né, esse preconceito, esse discurso de ódio. E quando às vezes tu vê as pessoas falarem coisas que tu não acredita que elas possam acreditar naquelas loucuras que elas dizem. Mas quando o próprio governo reproduz isso, fica difícil, né? É isso que a gente tem uma ministra que vai dizer que homem é homem, mulher é mulher, que rosa é de mulher, azul é de homem. Né? Essas pessoas elas estão simbolicamente dizendo para as pessoas que é possível não reconhecer essas pessoas como elas são, que é possível agredir essas pessoas. Sabe, me diga uma coisa, o Brasil hoje vive um momento delicadíssimo, a democracia em risco, os direitos civis violados todos os dias, a comunidade LGBT no geral, mas especificamente, né, vocês têm pensado como enfrentar esse novo cenário, essa
essa nova realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Sim, a gente tem discutido cada vez mais que a pauta da democracia ela é central para a gente, primeiro. Sem a garantia do Estado Democrático de Direito, e é isso que está sendo desmontado nesse país, sem a garantia disso, os nossos corpos e as nossas entidades correm ainda mais risco. Eu não sei se o Brasil já foi um país excelente em democracia, mas nos últimos anos ele estava construindo os alicerces de um país que podia se orgulhar, né, de construir elementos de um país democrático. Né? Hoje a gente perde isso. Por quê? Porque se a gente tiver um país em que a gente pode ser livre, em que a gente pode ser democrático, a gente vai se basilar pelo respeito. Pelo respeito à pessoa humana, à dignidade humana. E a gente não precisa concordar, eu digo isso, Pimenta, não precisa concordar. Ninguém precisa aplaudir eu ser uma pessoa transgênera. Não precisa achar bonito, só precisa respeitar. Porque eu não vou na casa de ninguém dizer o que é certo e o que é errado. Eu não vou dizer como as pessoas têm que viver, elas têm que deixar de viver. Então, eu não quero que façam isso comigo. Então, agora tu perguntaste como é que a gente vai resistir a isso. Primeiro, trazendo para nós a pauta da democracia. O movimento LGBT hoje tem que dizer, nós queremos, né, de volta a nossa democracia. Nós queremos de volta, né, um governo que respeita tudo isso e por outro lado, nós temos que nos manter juntas. Nós temos que ficar juntas para ficar vivas. Né? Estão nos matando em vida, porque quando nos tiram escola, quando nos tiram saúde, quando nos tiram direitos, a gente morre em vida. Que é esse sistema necropolítico que está institucionalizado pelo governo federal. O que a gente precisa é estar junta para resistir, passar por essa tempestade, porque a gente não vai avançar muito na conquista de direito. Nós temos que garantir o que nós temos. Né? E nós temos que lutar resistir, né? Para estar junto, para resistir. Para poder avançar no outro momento. E entender que demandas como democracia, como meio ambiente, como reforma agrária, como direito à cidade, também são pautas do movimento. Agora, Sami, eles imaginam muitas vezes que com esse discurso deles, eles vão fazer a gente recuar, a gente baixar a cabeça, a gente se esconder, né? E, gente... um momento como esse, ele exige exatamente o contrário. Unidade, né? Ousadia, capacidade de luta. Uhum. Né? E eu fico realmente muito entusiasmado de ver a gente poder estar conversando hoje com tanta gente que está nos acompanhando. Né? E a ocupação dos espaços na política pelas pessoas trans, como é que está isso? No Brasil deu uma avançada agora? Teve algumas conquistas. Foi engraçado essa eleição passada, né? Porque o ódio cresceu, mas nós, que não éramos ninguém, elegemos 3 deputadas trans no país. Então, de 0 para 3... Já foi um grande avanço. Imagina isso. E eu tenho certeza, Pimenta, o que tu falaste é excelente. O que a gente faz? Eles pensam que a gente vai recuar. Ano passado, as paradas do orgulho LGBT, olha como eu fico arrepiada, elas bateram recordes históricos. Há mais de 10 anos não dava tanta gente na parada de São Paulo, na parada de Belo Horizonte, na parada de Belém do Pará, na parada de Salvador, na Bahia, em todas as paradas do orgulho. Eles atiçaram o formigueiro e a população LGBT foi para a rua. E ela foi para a rua para dizer, pela democracia, Lula livre, com diversas pautas, entendendo que as nossas pautas são importantes, são a nossa bandeira de luta, mas que para elas existirem nós temos que conquistar mais. Isso é importantíssimo, né? E isso vai se refletir nas urnas, eu tenho certeza. As pessoas têm que entender, gente. Eu sou uma pessoa racista, mas eu não tenho preconceito contra o pessoal LGBT. Eu não gosto de índio, mas... Gente, isso não existe, né? Quer dizer, ou a gente consegue ter uma cultura, uma sociedade que respeite a diversidade, que respeite a cada um de nós, independente da nossa raça, da nossa religião, da nossa orientação sexual, ou nós vamos viver numa sociedade tutelada, carregada pelo ódio, pela violência. Então, a gente tem que se unir. Essa é a palavra de ordem, né, gente? E eu aviso para eles, cuidado, vocês que não querem ver a gente aí, eu quero dizer para vocês, 2020, o que vai ter de candidatura colorida para vereança não está no gibi. Então vocês vão ouvir a gente, vocês não vão parar de nos ouvir, vocês não vão parar de fazer a gente querer mais e lutar por isso. Muito bom. Olha, Santo, foi um prazer
nós vamos sabiar. Sim, mas não se preocupa que eu já estou acostumada aí no cristal de mim. Eu só fico com uma dúvida. Tu falou do Uruguai e da Argentina, assim, que tinha a questão da legislação sobre identidade de gênero. Como é que é essa legislação deles? A legislação de identidade de gênero, e tem uma legislação tramitando similar aqui nessa casa, que é da Érica Cocai e do Jean, ela vai dizer que a pessoa tem direito à sua autodeclaração de gênero. Né? É ela que diz quem ela é. E aí isso tem o quê? No Uruguai já tem. No Uruguai já tem, na Argentina já tem, em outros países temos. Eu só citei a América Latina para a gente ver aqui os nossos vizinhos, né? Certo. E aí ela vai dizer que por conta disso eu tenho direito a um processo de saúde, né, no sistema de saúde que dê conta dessa transição corporal. A gente tem o direito da mudança de nome, e que direitos vêm advindos dessa declaração. E aí a gente fala que Uruguai e Argentina têm a legislação, a gente mostra que o nosso legislativo está atrasado, mas o nosso executivo, ele avançou, ele estagnou agora, mas ele avançou. Porque as pessoas falam muito, mas foi exatamente no governo de Lula e Dilma, que surgiu no governo Lula, o processo transexualizador como um direito no SUS, como um serviço do SUS, e no governo Dilma isso foi ampliado. E era para ampliar mais. Né? Era para ampliar ainda mais, e agora a gente vê uma estagnação no financiamento e na liberação dos ambulatórios trans nos estados. São lugares onde as pessoas podem ir para fazer, dentro do SUS, essa sua transição de gênero, com acompanhamento médico, com acompanhamento psicológico. E imagino quão revolucionária é essa política pública. E que diversos países não têm. Nos Estados Unidos você faz isso pagando e pagando muito. Diversas pessoas trans saíam daqui para ir para a Tailândia para fazer cirurgia. E você ter hoje no Brasil a possibilidade de fazer um acompanhamento hormonal, acompanhamento psicológico, diversas cirurgias de mastectomia, diversas cirurgias que tem... Né, isso foi algo que a gente tem que se orgulhar muito de ter feito, sabe, Pimenta? Eu acho que a gente precisa ampliar, mas com o cenário que está aí, e esse governo já demonstrou que ele não está afim de fazer essa ampliação. Pessoal, eu agradeço muito a CIMI. Hoje é o dia da visibilidade trans, e ninguém melhor do que uma das mais importantes lideranças da nossa Associação Brasileira, ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, e ela também integra o nosso coletivo nacional LGBT do PT. Sim, a palavra está à tua disposição para poder te despedir aí do nosso público. É isso, gente. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada mais uma vez a esse canal de ceder essa oportunidade para a gente falar sobre essa pauta nesse dia tão importante. E dizer que a gente está aqui enquanto movimento que prima pelo diálogo. Quando a gente faz parada, quando a gente faz atividade, o que a gente quer é dialogar. É dialogar para construir uma outra sociedade possível. Uma sociedade que eles dizem que a pauta do amor ou a pauta da vida e da família são a pauta deles. Não, essas são pautas nossas. Essas também são pautas nossas. Mas nós queremos que isso dialogue de uma maneira que um não precise matar o outro, que um não precise agredir o outro, e que a gente possa conviver de uma forma respeitosa, com qualidade de vida para todas, todos e todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Pessoal, compartilhem, vamos divulgar. Muita gente precisa ouvir esse nosso bate-papo. Um abraço. Obrigado por tudo. Obrigada.